Eu quero cumprimentar a todos e desejar a todos a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com todos, irmãos e amigos da Palavra de Deus, uma pequena palavra de ânimo, de coragem, mas antes de mais nada, eu queria apenas tecer alguns comentários para todo o povo, porque infelizmente nesse momento que nós estamos vivendo, na reta final da história desse mundo, nós estamos vivendo o cumprimento da Palavra de Deus, o cumprimento das profecias de Deus. E infelizmente todos nós sabemos que nós temos um arqui-inimigo chamado Satanás, que o seu trabalho é matar, roubar e destruir. E nós agora estamos vivendo em pleno século XXI, no ano 2020, essa pandemia que está trazendo transtorno para o mundo inteiro. Infelizmente tem vitimado muitas vidas e tem levado ao desespero, ao caos, à preocupação. Mas eu quero dizer para vocês hoje que o Senhor Deus ele está no controle de tudo. Mas antes de mais nada, eu quero falar para você que nós, como povo de Deus, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que entender que Deus ele está no controle de tudo. Então eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias e nós fizéssemos uma meditação na palavra do Senhor, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 14, o verso 13 a 15, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Essa história todos vocês já conhecem, e todos nós já conhecemos, é uma história bíblica. Foi um fato que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, uma experiência que o povo de Israel passou. Eles viviam cativo no Egito. E lá todos nós sabemos da história que eles eram humilhados, eles eram escravos, e eles não tinham condições nenhuma de sair por vontade própria ou por conta própria. Mas existia uma promessa sobre as vossas vidas de que em breve Deus enviaria o libertador para eles. E foi realmente o que aconteceu. Moisés apareceu, usado por Deus, fez os questionamentos com Faraó. Faraó endureceu seu coração, replicou e não queria de maneira nenhuma libertar o seu povo, porque o seu povo lhe dava muitos benefícios, dava lucro para ele. Mas todos nós entendemos que quando o tempo de Deus é determinado para o seu povo, não existe questões nenhuma, não existe pessoas nenhuma ou algo que venha querer frustrar os planos de Deus para o seu povo. E assim foi que aconteceu. E Deus, por intermédio de Moisés, de Arão, libertou o seu povo. Mas antes que ele libertasse o seu povo, muitas coisas aconteceram antes pelo endurecimento de Faraó. O coração de Faraó foi endurecido. Faraó não queria de maneira nenhuma libertar o povo. Como eu já disse, era porque era lucro para ele. Mas todos nós sabemos que quando Deus fala, e a própria palavra de Deus diz que passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Deus assim se manifestou por intermédio de Moisés a favor do seu povo. E Deus disse para Moisés: Moisés, hoje vou dar o livramento para vocês, e os egípcios não vão mais existir na frente de vocês. Mas nós podemos analisar no verso 15 que Deus diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Foi o que Deus estava dizendo para o povo de Israel: Olha, vocês estão vivendo de uma situação muito difícil. Como isso nós podemos entender? Quando o povo do Egito, quando o povo de Israel, saiu do Egito, eles começaram a entrar no caminho adentro do deserto. Só que logo mais à sua frente eles estavam diante de um grande obstáculo, diante de um grande desafio que eles teriam que enfrentar. Só que na sua frente tinha o Mar Vermelho, à sua volta montanhas, e atrás dele, logo em seguida, vinha com uma fúria muito grande o exército de Faraó. O que o povo de Deus poderia fazer? Alguns dizem que era mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, entre mulheres,
entre homens, jovens, adultos, pessoas de mais idades. Então seria uma presa fácil para Faraó. E o povo estava agora diante daquela imensidão do mar. Era o único caminho que eles tinham que seguir. E eles começaram a se apavorar, começaram a ficar preocupados, começaram a ficar com medo e começaram a reclamar com Moisés. Podemos até dizer que eles começaram a blasfemar contra o próprio Deus que tirou eles do Egito, já que eles achavam que como escravos eles comiam, bebiam, pelo menos tinham alimento para manter suas famílias, mesmo no momento da escravidão que eles estavam. Então o que foi que aconteceu? Moisés, o que ele poderia fazer? O que Arão poderia fazer? Ele teria o poder de abrir o Mar Vermelho? Ele teria o poder para poder fazer uma mágica ali, sendo que ele já estava atrás deles o exército de Faraó. E Deus fez uma pergunta como nós lemos no texto. Moisés, por que o povo está clamando a mim? Por que o povo está reclamando? Diga ao povo que marche. Se nós formos analisar a olhos nus, parece loucura dizer ao povo que marche no meio de um problema que eles estavam. Digamos assim, se eles avançassem naquele momento, o mar, eles iriam todos morrer, sucumbidos pelo mar. Ou senão, o exército de Faraó iria pegá-los. Mas nós vemos que Deus, como eu falei logo no início, Deus ele está no controle de tudo. Deus ele está no controle, Deus ele é a favor do seu povo. E como nós lemos no verso 14, que Deus disse, olha, hoje eu vou dar o livramento de vocês. O que foi que Deus fez a favor do povo de Israel? Deus, irmãos, ele conteve o ímpeto do exército de Faraó. Todos nós sabemos que ele mandou uma grande nuvem de fogo e ali ele reteve por um bom tempo. E logo em seguida ele disse para Moisés, Moisés, o povo está clamando a mim, o povo está pedindo a você. Então o que você tem nas mãos? Tem uma vara. Então estende sobre o mar e o mar se abriu. Foi o que Moisés fez. Então, amados, mas nós vemos aqui que Deus havia dito para Moisés dizer para o povo para marchar. Aonde é que eu quero chegar baseado nessa história? Que nós, irmãos, estamos vivendo nos momentos difíceis da história desse mundo. Nós estamos vivendo os momentos finais da história em que as profecias estão indicando que em breve Jesus Cristo vai voltar, que os sinais estão indicando e apontando para a volta de Jesus. O que eu quero dizer para vocês, e vou dizer baseado na palavra de Deus, marchem. Parece loucura estar falando isso. Marchar diante de um problema, marchar diante de dificuldades, sim, é Deus que está dizendo. Assim como Deus conteve o ímpeto de Faraó para que o seu povo não fosse destruído, Deus, irmãos, creiam, ele já está contendo o ímpeto das enfermidades, o ímpeto dos problemas, e acredite nisso. Eu sei que muitas pessoas estão com medo, eu sei que muitas pessoas estão atemorizadas por causa do problema dessa enfermidade, ou podemos até classificar dessa peste negra que está assolando o mundo. Mas eu quero dizer para você que se nós nos recolhermos muito na nossa fé, se nós não confiarmos em Deus, algo não vai acontecer. O que Deus quer que você faça é que você marche, é que você continue a sua vida de fé, é que você continue orando a Deus, é que você continue sendo fiel a Deus, é que você continue fazendo aquilo que você sempre fazia, não deixar Deus de lado. Não é o momento de nós recuarmos. Deus está pedindo, marchem na fé, marchem na comunhão comigo, porque em breve eu vou dar o livramento de vocês. E acredite, o que está escrito aqui nesse livro, na palavra do Senhor, é fiel e verdadeira. As promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. Então, meu povo, não tema, não fique com medo, confie em Deus, se previnem e diga para o mundo que Deus está no controle de tudo. Assim como Deus conteve o ímpeto de Faraó, que estava com a grande fúria para destruir o seu povo, tenha certeza de que Deus já está contendo o ímpeto desse vírus. E em breve, se Deus quiser, pelo poder de Deus, isso vai passar. Porque a palavra de Deus mesmo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Infelizmente, muitas vidas estão sendo ceifadas. Infelizmente, muitas coisas estão acontecendo. O medo está tomando conta da humanidade. Mas para nós que somos filhos de Deus, não podemos ter medo. Nós temos que enfrentar as realidades dessa vida espiritual. Porque Jesus Cristo mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Todos nós somos vencedores em Cristo Jesus.
E a Bíblia diz, no Salmo 91, verso 10, que praga nenhuma entrará na sua tenda. Mas veja bem, a praga ela só não vai entrar na sua tenda se eu guarnecer a minha tenda, se eu orar a Deus, se eu buscar a presença de Deus, se eu como família fazer os cultos domésticos, se eu como servo de Deus manter minha fidelidade para com Deus, seja nos dízimos, seja nas ofertas, seja o que for. Continue a sua vida espiritual, não pare, porque é isso que o inimigo quer, que você pare, que você desista, que você não acredite que existe um Deus. E tenha certeza que existe um Deus que tudo está no controle. Assim como Deus fez com o povo de Israel, os livrou das mãos de Faraó, Ele vai livrar-nos também desse mal que está assolando o mundo. Nós temos que acreditar, nós temos que crer, mas infelizmente o que nós vemos aí é um alarde muito grande, é um temor que se prega para as pessoas de que é o fim, de que vai acabar, nada disso. Ainda as profecias finais não se cumpriram. É certo que os sinais que estão se apontando mostram para a volta de Jesus. Então o inimigo quer criar esse terror, quer criar esse mal-estar no meio de nós que somos o povo de Deus. Mas se nós confiarmos no Senhor, Deus ele vai nos dar o livramento. Então, povo, você que tem a sua família, todos no caminho do Senhor, se junte nesse momento, chame para o clamor. Eu quero aqui convocar a você, seja ancião, seja pastor, seja de qualquer igreja, convoque o seu povo para erguer um clamor a Deus. Foi assim que o povo de Israel, Deus ouviu. Por que o povo está clamando a mim? Essa é a pergunta que Deus, mas eu vou talvez inverter a pergunta e dizer, você ou nós temos clamado a Deus? Temos feito por onde Deus possa agir? E eu garanto a você, se vocês clamarem a Deus, se vocês confiarem em Deus, Deus ele vai reverter esse quadro. E mal nenhum vai entrar na tenda do povo de Deus. Acredite nisso, Deus está contendo o ímpio. Assim como Deus conteve esse exército de Faraó, se Deus quiser, Ele vai conter, mas eu tenho que marchar em tudo, eu tenho que continuar a minha vida, eu tenho que acreditar em Deus, porque se eu não fizer isso, eu estou desacreditando quem é Deus, o que é o poder de Deus. Então, amados, não tenham medo de maneira nenhuma, nós temos exemplos bíblicos, talvez nós temos exemplo na minha vida, na sua vida, do poder de Deus. Às vezes as pessoas podem achar que nada vai acontecer, que o impossível não poderá acontecer, mas o sobrenatural de Deus ele pode acontecer sim. Basta você clamar a Deus. Então, meus irmãos adventistas, vamos você e sua família, seja sua esposa, seus filhos, seja quem for, no seu lar, vamos erguer esse clamor a Deus, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, com um só propósito. E eu tenho certeza que se Deus quiser, as nossas igrejas, todas as igrejas que professam o nome de Deus, vão estar dizendo como fez Moisés na travessia do Mar Vermelho, ergueu um cântico de vitória. Esse cântico de vitória ele já está prestes a acontecer para cada um de nós. Então não temas, porque a palavra de Deus mesmo disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para nós concluirmos aqui, quero deixar com vocês o Salmo 46, o verso 1, que Deus diz, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro presente. O Salmo 121 também, o verso 1 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, minha irmã, meu irmão, meu jovem, meu adolescente, meus líderes de igreja, não temas, convoque o povo, que a força do povo, através da oração, vai mover o coração de Deus. Eu tenho certeza que Deus está olhando, não com alegria, mas com tristeza, o que Satanás está fazendo aqui na face da terra. Mas em breve, o livramento será certo, mas coloque na sua mente, no seu coração, de que Deus ele já está contendo esse ímpeto e o inimigo não vai ter mais vitória sobre nós de maneira nenhuma, porque a vitória do povo de Deus, a vitória não é do inimigo, embora eu sei que tem muitas famílias ceifadas, que tem muitas perdas, muita tristeza está acontecendo, mas não vamos temer, e fica a palavra de Deus para o seu coração. Diga ao meu povo que marche, marche na fé, marche na fidelidade, marche em tudo que tem direito na sua fé, que eu garanto a você que você vai ver o que Deus vai fazer em prol, a favor, e em breve esse mal vai ser queimado pelo poder de Deus. Então nesse momento, que Deus possa te abençoar o seu coração, que Deus possa fazer resplandecer a sua glória. E lembre-se de uma coisa, não tem medo, porque Deus mesmo disse, agindo eu, quem impedirá? Então nesse momento, onde você esteja, curva sua fronte, eleve seu coração a Deus, que eu daqui irei fazer uma oração intercessória por cada um de nós perante o trono de Deus, para que Deus possa atuar. Oremos.
Senhor Deus e nosso Pai Celestial, nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui humildemente pedindo o Teu perdão, pedindo a Tua misericórdia dos altos céus, porque Tu sabes, nós como Teu povo, estamos passando por um momento muito difícil na história humana. E tudo isso, Senhor, são palavras proféticas que estão se cumprindo diante de nossos olhos. E com a certeza de que em breve o Teu Filho retornará para nos libertar das maldições do pecado. Mas, ó Pai eterno, nós somos humanos e nós estamos vivendo diante desse mal, desse vírus que está assolando a humanidade. E muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão temorosas, até mesmo o Teu povo, Senhor. Então eu te peço, humildemente, pelo Teu poder, Pai, vai de encontro a cada coração nesse momento, arranca dos nossos corações os nossos temores, arranca os nossos pensamentos negativos e coloca em nós, Senhor, a certeza de que Tu és um Deus de poder, de que Tu és um Deus de maravilha, e assim como o Senhor fez para o povo de Israel, que conteve o ímpeto de Faraó, querendo destruir aquela nação. Senhor Deus, eu te peço humildemente, contenha o ímpeto desse mal, contenha sim, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, e só em Ti há o poder, Senhor, e nenhum mais ser humano poderá fazer nada, só a Ti, Senhor, que poderá olhar com carinho para cada um de nós. Então, Pai eterno, abençoe essa jovem, abençoe esse ancião, abençoe essa senhora, abençoe todo o Teu povo, Senhor, e em breve, Senhor, nós temos a certeza que nós vamos estar nas nossas igrejas cantando o hino de vitória para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, essas bênçãos eu te peço, não que haja mérito em nós, mas é nos mérito do Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.